first. Have me with your rhythm like a body's rehearsed. Have me dancing all night. Then the melody, I heard it once, that was it for me. Like 1, 2, 3, the rest was history. All night, keep it spinning just right, baby. You're number one on my radio. You're like a love song in my mind. Play it all loop, baby, one more time. Touch me like music. Got you on replay every night and day. Feel your body and every word you say. Touch me like music. To the bridge where it all began. Connected from beginning to the moment. É isso aí, galera. Começa agora mais um Elas por Eles aqui no Theo Carvalho em Revista. Mas antes eu quero agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores, a Art Inox, a Casa Cortinari e a Art Fine. Meu amigo Ozzy, qual é o tema do dia? Meu lindo, gostoso, fofo. Isso é quase que um assédio, hein? Que, aliás, é o tema de hoje, mas antes disso, Yarinha, as nossas convidadas. É, isso realmente é perigoso, né? O Theo tá aí, mas vamos aproveitar já, trazendo as nossas queridas convidadas, Thaís Lopes, nós estamos com a Valéria Paglione e também com a Daiane Russo. Vocês já podem ver que essas meninas hoje fazem parte desse tema que realmente devem sofrer um pouco com isso, com assédio. Né? Aliás, todo mundo deve ter um pouquinho de história sobre esse assunto, que é, hoje a gente vai falar sobre assédio sexual, assédio moral e todas as coisas que envolvem isso, não de uma forma tensa, mas tentar entender um pouquinho da pressão que exerce isso, como é que os homens funcionam em cima desse assunto e como é que as mulheres reagem a esse tipo de assunto. Por exemplo, a abertura que o Theo fez, esse elogio, essa forma de se colocar, pode ser considerada só um elogio ou às vezes é considerado como um assédio, às vezes é ofensivo. Por exemplo, aquela a piada a cantada de pedreiro, por exemplo, é ofensiva? Como é que funciona isso? É um elogio ou é um assédio? Eu acho que é um assunto realmente que para a mulher, você colocando a visão do homem, realmente para a mulher em alguns momentos é muito desconfortável, né? Você tem algumas situações que às vezes te ofende, né? Não, passa do limite do elogio, né? E você vai naquele momento, sente que parece que foi uma agressão. E eu acho que o assédio, eu estou colocando como sempre, faço essa abertura, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Porque as mulheres, os homens também sofrem assédio, mas nós, mulheres, sofremos muito mais, que já é da natureza do homem. Da caça e do caçador. Assediador. Uma situação. Dos pedreiros, né, cara? Sempre sobra pra eles. Eles são Sempre os mais sobra. instintivos, né? São os mais animais, vamos dizer assim. Mas em que momento que ultrapassa, por exemplo? Mas hoje a gente teve uma pesquisa realizada pela USP com 8 mil mulheres, mais ou menos, de várias diversidades e classes. E 80% disseram que não se sentem à vontade com essas cantadas de rua, de pedreiro, no trânsito, hoje é muito comum. Então, eu acho que com essa quebra de tabu que existe hoje, a mulher hoje angariando mais cargos, posições no trabalho ou na vida social, acaba transparecendo, vindo mais à tona na mídia essa questão do que eu não gosto e do que eu gosto. Né? Qual é o limite? O limite é quando infringe, né, a sua... Quando infringe? Quando você tá gostando ali, tá na paquera, né, tudo bem. Mas quando há essa questão de invadir... O assovio tradicional. Na rua. Eu acho que não é tão... Não é gostoso? Não, eu preciso... É isso aí que eu quero chegar. Gente, também. Você que está assistindo a gente aí, mulher, toda essa produção que você faz para sair é a necessidade de ser desejada, de ser querida, de ser vista como bonita, gostosa, ou sei lá, é a necessidade de ser aceita. E você coloca dessa forma. Eu citei o lance do assovio. É um elogio de uma certa forma, para algumas grosseiro, mas traz um pouquinho para a vaidade feminina, um pouco de glamour, não traz? Eu acho que você se enfeita, se arruma, tá toda bonitona, se achando, ninguém nem te olha, né? Ai, que baixo astral. Por exemplo, se parte o elogio de uma mulher, assim, é considerado, uma mulher para uma mulher, não é considerado grosseiro? Eu acho que tem uma linha muito tênue aí, porque aonde passa assim, esse assédio, você sente que tem algo a mais,
por trás, uma intenção maior, ou se realmente é um elogio. Olha, você está muito bonita hoje, obrigada. Existe só o elogio pelo elogio? Existe. Ou a cortesia só simplesmente já não há uma intenção aí? Eu acho que não. Eu acho que a mulher consegue entender esse lado. Consegue né? ser sutil, né? Eu acho que ela consegue. Eu não sei, na visão de vocês, porque todas vocês, né, convivem, nós convivemos numa sociedade, né, e cada vez mais, como você mesma disse, nós estamos no mercado de trabalho, estamos galgando, né, cada vez as posições, não estamos mais dentro de casa, não estamos na cozinha, ou não estamos, enfim, e mesmo quem está pode sofrer algum assédio. Então eu acho assim, a gente consegue entender e se colocar, né, em alguns momentos, dar esse time, não pode, não chegue. De que forma você faz isso, né? Se colocar. Deixa eu então aproveitar. Do ponto de vista feminino, você se coloca assim. Mas você, meu amigo, homem que está ouvindo a gente aí, a gente entende isso de uma forma diferente. Fica, por exemplo, desde as antiguidades, a mulher sempre se destacou, o batom, os adereços que vocês usam, se realçam entre as outras. Há essa necessidade de ter um destaque um pouquinho maior que as outras. Há uma competição. E essa competição não é por acaso. Lá atrás era para se destacar entre as fêmeas, eu vou falar assim, para atrair realmente um macho ou atrair um marido, vamos colocar nesses termos agora. E a gente, enquanto homem bronco do jeito que é, a gente só se estimula e só pelo visual a gente já se excita, já quer, já deseja. Então, no nosso limite de raciocínio, toda essa produção é provocativa. A gente reage diante do que foi a produção de vocês, instintivamente, de uma forma animal. A gente não tem ainda essa parte desse crivo do que é permitido ou não. Por isso que eu estou perguntando até que ponto a gente vai e até que ponto a gente Ozzy, fica. eu achei legal a colocação, mas eu acho assim, uma coisa é alguém te elogiar ou te achar bonito, outra coisa é alguém te desrespeitar. Justamente. Né? Né? Em que momento que eu estou agredindo, em que momento eu só estou no elogio? Pra gente se eu... deixar... Eu não sei as meninas, eu acho que existem mulheres e mulheres. Eu sou uma pessoa comunicativa, eu falo, você tá bonito, você tá bonita, então eu recebo tranquilamente, né? Agora, um assédio, um olhar é diferente, né? Eu acho que fica fácil hoje falar que, ai, fui assediado. Também foi deixando, vítima, né? foi deixando, aí o cara chegou, fui assediado, mas também... Então, Theo, Ozzy, né? Vocês que são homens, existe aquela máxima de que a mulher depende do que ela tá vestindo, curto ou tal, que o homem tem o direito, né? Acho que nós temos direito sobre o nosso corpo. Ah, mas não é porque você usa um decote ou uma saia comprida ou um salto mais alto que ele tem o direito de pensar em um assédio, ou então até eu sentir o prazer. E assim vale também para maquiagem, um batom vermelho, uma cor mais forte no blush, enfim. Mas são elementos provocativos. Sim. Acaba provocando esse instinto animal do desejo, do querer e tudo mais. O que o direito de pensar, ele pensa. Porque pensamento não tem como você policiar. Mas você não externaliza, você não coloca isso para fora. Por questão de você ser sociável, né? Mas, por exemplo, há quem sinta prazer, como você citou uma outra hora, a gente estava conversando em off, uma mulher com burca. Uma freira, uma roupa, um longo, porque é o imaginativo masculino que é sem freios, né? Ele vai. Mas elementos como vocês usam, às vezes, maquiagem, o esmalte nas unhas, nas garras, é uma coisa instintiva que provoca, o batom vermelho. Mas tem as que provocam também. Inspira. Tem. E tem as que fazem Vulgar, que fica vulgar. É. Ela acha que ela tá atraente, mas ela tá vulgar. Justamente. Ela acha que o cara tá achando ela o máximo, o cara tá achando ela... Perfeito, colocou. Ela usa isso que você colocou de uma forma sutil, elegante de se vestir, de se postar, que é bacana. Diferente da outra que aprende a usar esses recursos como um instrumento para seduzir mesmo, para poder conquistar aquele jogador de futebol. Vocês homens sabem diferenciar essas mulheres? Porque eu vejo assim, por exemplo, a Valéria. A Valéria, ela vai muito a obras. Né? Vocês vão, as duas vão muito a obras. Né? Eu acho que o homem ele tem que aprender a respeitar. Né? Sobre obras, assim, foi até legal você falar, Yara. Eu sou super respeitada por todos, assim, desde os pedreiros até fornecedores. Acho que, assim, essa coisa profissional é o respeito que você impõe, a situação ali. Como é que você vai ser assediada por um... Mas a postura da mulher, sempre né? É assim. Nós estávamos conversando com a Thaís, que estava contando uma história muito interessante, que é de uma moça que quem assediava ela era o porteiro. É um caso que inclusive foi pro judiciário
uma menina que o assédio foi tão constrangedor, a tal maneira que aquilo invadiu até a maneira como ela se movia pelo edifício. Era um porteiro e ela acabou mudando hábitos da vida por causa do assédio, né? Então, atrapalhar o dia a dia até dela. que ponto é um elogio? Inclusive, assim, esse estudo que trouxe esse diagnóstico de 80% das mulheres que não gostam desse assédio na rua, traz isso também. Não tem, né, pela sociologia, como você ditar o que é assédio, o que é um elogio, porque é muito subjetivo. Às vezes é assédio para uma pessoa, às vezes é um elogio para outra, né? Mas o assédio até que ponto você suporta aquela intimidação? Até que ponto aquilo deixa de ser um elogio e te tira um pouco aquele gostinho, né, no fundo da garganta, de desgosto. Isso, mas a gente tem tantos exemplos, né, que são horríveis, né, de assédio realmente, assim, que são vão chegando num ponto de até discriminatório, humilhante para a mulher. E ela não sabe muito bem como se colocar em alguns momentos. Eu estava brincando e falando de uma situação de aprender a cumprimentar com o braço duro, esticado, para que a pessoa não se... já dá aquele abraço. Então vocês mantêm o braço mais firme, que a pessoa não consegue se aproximar tanto. São coisas que a gente acaba criando. A gente conseguiu um trechinho do vídeo que a nossa amiga ali acabou de comentar, e se assiste enquanto a gente está saindo. Você ia dizer? Agradecendo ao Casa Cortinari, Artinox, Artfine. Não sair daí, é o comercial mais rápido do Brasil. E o segundo bloco, estaremos aqui de novo. Lindo, fofo. Olha o assédio. No lugar de trabalho, não se faz isso. Eu não vou deixar de passar. Isso é desrespeito, é nojento. Isso não se faz. Isso não se faz. Agora, se vocês não fazem, eu não sei, porque eu me sinto tão constrangida que eu passo aqui de cabeça baixa. Eu não mereço, eu não vou mudar o meu local que eu passo todo dia, que eu moro aqui por causa de um porteiro que não sabe respeitar as pessoas, fica assediando o outro. Isso não se faz. Olha, eu tô ouvindo isso, ó. Tô ouvindo, abaixando a minha cabeça, ouvindo. Todos os dias. Eu falei, a próxima gracinha que ele fizer comigo, ele vai ouvir. Oi, meu nome é Yasmin Rocha Ferreira. Eu sou moradora aqui do Posto 6, da Rua Francisco Sá. É o seguinte, eu passo aqui todos os dias, a minha faculdade é localizada aqui na Estácio de Sá. E todos os dias que eu passo, tem um porteiro que está no seu local de trabalho, que não deveria fazer esse tipo de coisa, deveria agir com ética, fica me chamando de gostosa, disso, daquilo. Hoje eu falei assim, cara, eu não estou aguentando mais. Ele falou sobre o meu peito, alguma coisa assim, eu virei e dei um aviso. Eu poderia muito bem ter ido na síndica. Eu acho uma falta de respeito, como eu passo aqui, 1000 mulheres passam, entendeu? E isso é uma falta de respeito, isso não deve ser feito. O local de trabalho deve ser respeitado. De volta, elas por eles, aí no Theo Carvalho em Revista, agradecendo mais uma vez os nossos parceiros e colaboradores, a Casa Cortinari, a Artfine e a Artinox. Meu amigo Ozzy, o senhor já foi assediado alguma vez? Sexualmente hoje, por você, né? Todo mundo viu, Arthur. Aliás, para você que está ligando a televisão aí agora e curtindo Elas por Eles, a gente está falando hoje sobre assédio. No primeiro bloco, a gente falou, você pode ver na reprise depois, sobre assédio sexual, mais focado na parte de assédio sexual. Mas a gente tem o assédio moral também. Sim, já sofri o assédio moral, que é uma pressão muito grande no trabalho também, a humilhação entre os colegas, em reunião, ou até mesmo aquela pressão de ficar te ligando o tempo todo, tentando... te enchendo o saco, vamos falar assim, o patrão te enchendo o saco, ou um superior teu fazendo uma pressão sobre você, e isso é considerado assédio moral. Sim, já sofri, eu acredito que você que está assistindo a gente aí, já deva ter passado por isso, ou entenda ou escutou algum relato como esse. Ó, você não é querendo te cortar, mas o assédio moral, ele pode, psicologicamente falando, ele alterar a personalidade da pessoa durante a vida e até hábitos de vida. Fica difícil. No caso, o medo de atender um celular, qualquer tipo de coisa assim pode afetar na vida é o meu caso, por exemplo, eu tenho trauma de telefone celular porque eu tive uma situação em que
me ligava de 5 em 5 minutos, onde é que você tá, o que você tá fazendo, onde é que você tá, o que você tá fazendo. Às vezes até fora do horário de trabalho. Isso gerava um desconforto tremendo, né? Era uma forma de pressão, era um assédio moral, que hoje a gente entende como assédio moral. Mas numa situação de emprego, você quer manter o emprego, você acha que isso é normal, a maioria das pessoas aceitam isso como se fosse uma coisa normal. Você quer manter o seu emprego e o seu salário, afinal de contas você tem suas contas para pagar. Mas é tão grave a situação sobre assédio moral que vamos aproveitar a parte legislativa e legal da coisa aqui, que tem ambientes que tem que ser delimitado regras e posturas até para se comportar dentro de uma situação como essa, não é isso? As empresas hoje, dependendo do nicho de mercado, né, quando tem muitas mulheres trabalhando, tem regulado vestimentas, até posturas e hábitos. Eu tive a experiência de ter um jurídico dentro de uma empresa de usina e a gente tinha normas até de como a gente se alimentava ou ia comer uma fruta, roupas, né? O decote que é aceitável em algumas empresas lá era tolerância zero, né? Então tem lugares, né, dependendo dessa interação entre homem e mulher, que é necessário ter essa regulamentação. Logicamente que quando há esse regulamento e esse regulamento não ultrapassa a dignidade da pessoa humana, é totalmente aceito, até um tipo de convivência, um contrato, né? A sociedade ela vive num contrato, né? Eu não faço isso e a gente convive em paz, em obediência. Mas a partir do momento que não existe esse contrato e essa colaboração entre os funcionários, aí sim a gente tem um assédio moral, né? Você colocou uma situação que é bem interessante, porque se nós vivemos em sociedade, né? Se nós vivemos, temos que viver, lógico, homens e mulheres compactuando de situações constantemente. E você ter que criar regras mostra realmente a diferença. Mas eu queria tocar num ponto que eu acho importante também. A mulher também assedia. E eu acho que é uma coisa que nós não estamos tocando, porque nós estamos falando muito do macho, do instinto, mas a mulher também moral e sexualmente. Moral e sexualmente. Então também a mulher, ela é causadora de constrangimento para o homem também. Não é só a mulher que se sente ofendida às vezes com esse assédio. Eu acho que aí é que está o ponto que a gente colocou. Até que ponto fere? Até que ponto você aceita aquele tipo de cantada? Será que é uma cantada sem perversão? É uma cantada que ali tá... Não, a queixa não existe tanto, talvez, isso não se evidencie tanto, pelo fato do homem ser receptivo a, né? Às vezes ele não resiste, isso não é talvez uma agressão, desde que se não tire o posto dele ele como acha conquistador. Bom, mas um cara... ele não vai achar ruim, desde que não seja a nossa presidente. Né? Desde que não seja a nossa presidente. Mas olha uma situação, a Britney Spears, ela tem uma situação que ela foi colocada realmente nessa situação por um segurança, porque ela se insinuava, ela ficava sem roupa na frente dele e ele era funcionário. Não, ele não era ele. E ele não poderia. Ele não era ele. Não era ele. Ele estava como funcionário. Ele registrou uma queixa contra ela. Porque ele processar um cara. Porque depois, se ele coloca a mão nela, o que acontece com esse rapaz? Então ele teve que ficar realmente se colocou no lugar de vítima, mas ele segurou os pontos porque ele não sabia o que poderia vir. Então eu acho que são situações no mundo real que acontece constantemente, por isso o cuidado... Tanto quanto estranho ele raciocinar sobre isso nesse momento. Mas ele raciocinou. Tudo, o instinto dele aí... talvez o raciocínio dele seja assim, vou ser notório para o resto da vida. Por interesse pode ser porque também. Um homem não ia pensar nisso nessa Nós estávamos conversando ali nos bastidores, né? Eu trabalhei um tempo no mundo corporativo, né? E assim, é flechada de assédio o tempo inteiro. O moral, você fala? Os dois. O sexual também? Os dois. Só que assim, depende de quem recebe, depende de como recebe, porque também, fulano me assediou. Fica muito de coitadinha, né? Não dá pra ser tão frágil. Então, acho que assim, depende de como você recebe, se coloca e também ou insiste, ou insinua. Aí vem do outro lado, você fala, ai,
fui assediada. É bom Não, senso. e que você chega, por exemplo, para trabalhar e você sabe que todo dia vai passar por aquilo, aí já é constrangedor. Mas se você consegue, olha, tudo bem, a gente trabalha, tal, legal, você fica na sua, se coloque, se posicione, mas tem gente que nem assim, eu acho, eu não estou dizendo que é um fato, mas nem assim. Então eu acho que a mulher, quando a gente coloca, ela tem sim um lado um pouco mais frágil, porque ela vai se sentir, sabe como? Ofendida lá no lado mais... Eu acho gostoso a Yara no programa com a gente, porque ela traz uma visão feminina bacana, né? Coerente. Bem feminina. Mas, Yara, tem as meninas secretárias que vão vestidas para questão de provocação, ou às vezes a nossa amiga, que é a advogada que está com a gente aqui, para provocar uma situação, para que ela tenha até uma possibilidade de um processo, de ganhar uma causa em cima de uma situação. Mas você acha que é possível? De simular até um assédio. As causas trabalhistas em si, mas no que tange ao assédio moral, a gente tem a grande questão de que o ônus da prova é de quem alega. Então, se a pessoa alegou o assédio, ela tem que comprovar. Certo. É uma faca de dois gumes, porque a pessoa que alega em vão, ela vai ter que comprovar e daí fica mais difícil. Assim, Teó, vai comprovar. Assim, ó, do jeito que essa menina fez agora, ela pôs um vídeo pra gravar. Dá uma olhada e assiste isso aí pra você ver, ó. Como é que você reage a uma situação como essa? É constrangedora, é difícil, mas é real. É muito constrangedora. Nesse caso até caberia aí um processo judicial, inclusive eu dou um alerta, né? Se sentiu prejudicada no trabalho, tem todas as comprovações realmente dessa subordinação, seja sexual ou moral, procura ou a delegacia da mulher ou um advogado para ir atrás dos seus direitos. E ela fica com medo, às vezes, de perder o emprego. E o que é difícil? Comprovar. Como é que você vai pegar alguém que trabalha com você para ser testemunha? Essa pessoa no que vai caso ser dela, ela também botou tem medo uma de câmera. perder. Preste atenção à dificuldade, porque ela pode ser ela, a provedora da família, ela pode ter filhos, e como é que ela sai do emprego porque ela está sendo assediada e tudo, ninguém vai chegar lá e cobrir este salário dela. Então existe muita coisa, eu acho que hoje é um tema muito em voga, não tenho dúvidas, vocês têm, né? E nós temos filmes que falam muito a esse respeito, estávamos conversando, eu e a doutora, em relação ao Diário de Bridget Jones, o Diabo Veste Prada, e assédio sexual, que é antigo, mas que trata, é um clássico. Por quê? Porque é algo que acontece na civilização e de uma forma que as pessoas, graças, né, que muitas pessoas conseguem passar por isso sem passar pro outro lado, né, que daí já é o abuso sexual. Não. Gente! Quando ele interfere nessa hora, é a parte da coisa. Daiane, obrigado pela presença. Fala um pouco da Casa Cortinari. Há quanto tempo está no mercado já? A Casa Cortinari, contando com o nome Casa Cortinari, antigamente como Sueli Leiva, tem agora 12 anos no mercado. 12 anos já. 12 anos. Trabalhando com todo tipo de cortinas, persianas, papéis de parede de todas as marcas, enfim, decorando cada ambiente impecavelmente no seu gosto, de todos os tipos. Como que é o orçamento, assim? O orçamento a pessoa pode estar ligando na loja, agendando um horário para estar medindo, tá? Pra gente dar uma orientação do profissional. Isso, no caso tem os arquitetos que também indicam clientes, então também tem essa parceria. Então passa o telefone, o endereço para quem está nos assistindo. É na 24 de dezembro, número 737, o telefone é 3454-8054. E também tem o site, que é o www.casacortinari.com.br. Valéria, muito obrigado. Obrigada, Theo, adorei, foi uma tarde deliciosa, tá?
Estou com a Vanessa Negrão, minha parceira de antiga e agora retomamos, né? Trabalhei com ela já em Campinas. Amazonas 105, sala 3, 3304-0322. Fazer da sua casa, do seu ambiente, um mimo, fazer da decoração a sua cara. Thaís, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. E a oportunidade, qualquer dúvida. Se alguém for assediado, não gostar, Pode procurar. Sem fazer propaganda, mas né, pode saber o que Procura um conta. advogado de confiança, né, um profissional responsável, ou procura uma orientação na OAB, ou então procura também o Ministério Público do Trabalho e a Delegacia da Mulher também de Marília, que faz um trabalho excepcional na cidade. Olha, hoje vocês vão receber um kit da Marilã muito gostoso. Opa. Você já ganhou. Yara, agradecer alguém? Agradecer a Santa Mora, Móveis e Decorações, que sempre Tá tá dando ficando chique um toquinho aqui. pra gente, né, na decoração. Obrigada, Cláudia, bem bacana. Eu vou aproveitar, como nós falamos de filmes, né, assédio sexual, tal, eu vou falar de um filme para vocês relaxarem e esquecer de tudo isso. Meia-Noite em Paris. Vai passear por Paris, conhecer a história de Paris. Conheçam, quem não assistiu, assista, porque é com o Woody Allen, a direção é dele também, fantástico. Então, para sair dessa coisa, porque afinal de contas a gente tem mais é que ser feliz, né? Então, você que está aí com a gente, tudo isso é para te informar, lógico, a gente tem o nosso papel também, mas o nosso bate-papo e colocando você junto com a gente é que realmente vale a pena. Então, muito obrigado e o meu abraço para os meus dois companheiros de trabalho, a vocês muito obrigado, agradeço muito a disposição de vocês, de virem aqui, de passar esses momentos com a gente, junto com todo mundo também, e vamos trabalhando, né, gente? Vamos fazer mais. Mais uma dose, Ozzy? Claro que eu tô afim. Foi fantástico a sua presença, a sua participação com a gente aqui. E, quando esse assédio aconteceu, sexual ou moral, pensa o que vale mais, a sua personalidade, a sua integridade ou o trabalho, a situação que você está vivendo. Acho que vale muito mais a pena valorizar você mesmo e tocar pra frente. Theo, brigadão, meu velho. A Adriana tá demais. Linda! Conta, cara, pelo amor de Deus. Nossa, não. Amo. Um dia ainda eu vou pegar uma mulher dessa. Você vai, né, Theo? Fica tentando. Mas é isso aí. É isso aí, galera. Fica agora com os meus queridos fiéis e felizes patrocinadores desse quadro, a Casa Cortinária, a Art Fine, a Art Inox e muito mais que virão aqui nesse programa. Até a semana que vem. Mais uma dose, Ozzy? É claro que eu tô afim. Fui, tchau. Querido Ozzy. Elas por Eles. Oferecimento. Casa Cortinari. Art Inox Personalité. E Art Fine.